em seguida, esse material será enviado para todos, tá? Então, primeiramente, boa noite. Obrigado a presença de vocês. Acho que a ideia aqui é dar uma apresentação, né, do que a gente está trazendo de novidade, que proposta nós queremos trazer com a ideia do Nila Bank. E, por favor, se tiver dúvidas, pode chamar. Eu só para aviso, né, eu não enxergo, quando eu jogo a apresentação no Teams, eu não consigo enxergar mais ninguém. Então, se tiver alguma dúvida, pode levantar a mãozinha ou pode chamar direto que a gente para poder trocar essa ideia. A gente pretende ser uma apresentação rápida, dar uma noção geral da nossa proposta. Quem tiver mais interesse depois pode, eu vou deixar os meus contatos, meu e do Charles, pode entrar em contato conosco para poder agendar um papo, conversar, conhecer um pouco mais das nossas estruturas e das soluções e daquilo que a gente está imaginando fazer diferente no mercado, ok? Bem, acho que o primeiro passo é falar um pouco, né, da Nila, né? Quem que é a Nila? A Nila é uma empresa operacional desde 2014. Nós sempre fomos especialistas em gestão de patrimônio, focados em médico e empresários. Em 2020, nós criamos um modelo que nós chamamos de gestão de patrimônio integrado, onde a gente conseguiu unificar na mesma operação todo atendimento jurídico, contábil e banking, focado para clientes e empresários. Então, imagina que a gente é literalmente um misto, né, de escritório de advocacia, escritório de contabilidade e banco de investimento, dando suporte, criando uma experiência de family office para os clientes, empresários e médicos. Sempre com a ideia de trazer uma solução diferente, né, buscar uma ideia de inovação, junto com o time, né, da SV Standard, que é uma empresa que desenvolveu um modelo, uma estrutura de negócios nas Bahamas, que é onde fica localizado o nosso banco. Então, o Nila Bank é um banco sediado, né, é um banco de investimentos sediado nas Bahamas, que a gente busca proporcionar, né, nós conseguimos, desde 2020, vem sendo negociado com o governo de Bahamas, para a gente estruturar um modelo que é onde a gente conseguiu criar uma estrutura concorrente da offshore. Um modelo clássico, né, para quem entende de uma offshore clássica, é um CNPJ, é uma holding, né, que é criada, é uma empresa que é criada fora do país, para centralizar investimentos, centralizar recebimentos, centralizar uma estrutura imobiliária, ou até com foco em proteção, com foco numa sucessão. É uma estrutura que, tecnicamente, ela, dependendo do patrimônio, né, ela é cara. Hoje, uma estrutura, uma offshore bahamenha, de 4 a 5 mil dólares para ser constituída, né, uma taxa de manutenção anual próxima de 3 mil dólares. Os private bankings, né, pelo menos os topos de linha, exigem ali entre 350 ou pelo menos 500 mil dólares de depósito mínimo para aceitar que essa offshore clássica tenha abertura de conta. E a gente, olhando esse cenário, nós começamos a negociar junto, né, o time da SV Standard começou a negociar junto com o governo de Bahamas uma solução para tentar trazer essa solução de estrutura offshore mais barata, que conseguisse ter um acesso maior ao número de brasileiros. E utilizando um pouco da tecnologia, que é uma tendência de mercado, eles conseguiram, junto vamos chamar lá, que eles chamam de regulador bahamenho, que um token fosse proprietário de uma estrutura, né, que conseguisse criar uma estrutura offshore para esse cliente. Então, imagina que nós conseguimos hoje que, em vez de o cliente ter uma offshore proprietária de um bem ou de uma liquidez, nós conseguimos que um token seja registrado na junta comercial lá, né, junto ao regulador de Bahamas, e esse token seja proprietário do patrimônio do cliente. Por que a gente quis caminhar por este caminho, né? Por que a gente quis esse produto token? Primeiro, que é uma inovação, trazer uma solução diferente para o mercado. E segundo, que quando a gente consegue fazer essa estrutura, nós conseguimos trazer isso para o maior número de brasileiros possível. Essa é a nossa missão, né? Eu vou abordar isso mais para frente com vocês, mas imagina que o Nila Bank, ele é um produto, né? Ele é um banco desenhado por brasileiros, focado para brasileiros. Então, a nossa estratégia e até toda a nossa motivação, ou até mesmo a nossa ação,
trazer soluções de private banking, de soluções que são destinadas a um número muito nichado de clientes para o maior número possível. Então, a ideia de tornar, não só, né, hoje em dia tem vários bancos que tornaram o acesso a investir em dólares fácil. Nós tornamos acesso, nós facilitamos o acesso a uma estrutura patrimonial de proteção, de eficiência, de blindagem de patrimônio, muito mais fácil, muito mais acessível e, lógico, também trazer soluções de investimento que vocês vão conhecer mais para frente, de forma mais simples também, num ticket muito mais baixo. Então, falando um pouco da nossa missão, da nossa cultura, né? A gente quer trazer um pouco dessa inovação tecnológica, aliar isso a uma estrutura de atendimento clássico e entregar um produto moderno, porém com uma estrutura uma estrutura clássica mesmo, né? Como sendo repetitivo, mas entregar essa combinação de acesso fácil com uma estrutura clássica de proteção de patrimônio. Esse foi o objetivo que a gente criou no Nilabank, e essa é a nossa proposta de entregar isso para consultores que queiram trazer essas soluções para os seus clientes também, ou até mesmo para clientes que queiram acessar de forma simples e objetiva. Só para vocês terem uma ideia, né, uma noção de tamanho de mercado, esse IBGE, essa é a fonte do IBGE de 2022, final de 2022, existem aproximadamente 26 milhões de brasileiros que possuem entre 3 e 10 salários mínimos, tá? Vocês vão olhar mais para frente, vocês vão ver a importância desse número. E se a gente fala entre 2 e 10 salários mínimos, esse público sobe para mais de 60 milhões. Esse é o nosso foco. Essa semana saiu, inclusive, a base da Receita, né, em questão de acessibilidade. Atualmente existem somente 800 mil brasileiros que têm ou uma conta fora ou uma offshore. Então imagina o oceano, né? Nila significa oceano azul do sânscrito. Imagina o mar de oportunidades que você tem hoje na hora de abordar, de entregar uma estrutura offshore, de entregar um sistema de aposentadoria em dólares, num ticket muito inferior e, lógico, tem uma renda, tem um comissionamento bem agressivo em cima disso. Entregar um bom produto e ter uma boa remuneração em cima dessa possibilidade. Então, é só para você ter um overview do público-alvo ou da oportunidade de negócio, que é o app já está disponível, então o app já está rodando já nas duas maiores estruturas, né, que é o Google Play e na Apple Store. Então, a ideia, né, eu tenho uma brincadeira interna aqui, né, o app, a ideia é no estilo Obabox, fácil de ser movimentado, poucos botões, sem muita complicação. Então, o objetivo dele é ser ágil, simples, não ter contratempo. Se vocês notam aqui, são só 4 botões para o cliente gerenciar. Resumo, aplicar mais, sacar no menos e a posição atual da carteira. Então, quando o cliente clica no mais, já abre aqui para ele, né, um diferencial que a gente conseguiu também para o cliente, para ter a experiência, a facilidade de fechar. O cliente, a experiência dele, ele não está fechando um câmbio, ele está fazendo um Pix para a conta dele internacional. Então, a experiência dele, ele clica no mais, vai abrir a opção, né, o valor e enviar Pix, vai abrir o código Pix, ele vai até o banco dele, cadastra o Pix lá, faz a transferência, pode inclusive programar essa transferência, que vocês vão ver que existe um programa para isso, e dali ele pode colocar, né, deixa programado ou não tem limite de valores, pode mandar o valor que ele quiser. Sacar é na mesma velocidade, na mesma facilidade, então ele clica no botão menos, já vai colocar ali o quanto você quer sacar, conta destino que ele já deixa pré-cadastrada. Importante, né? O recurso tem que ir e voltar sempre no mesmo titular. Não posso eu mandar para o meu nome e na hora de voltar quero mandar para um colega, para um primo, cunhado, esposa. Não funciona. Tem que ser sempre ir e volta para o mesmo titular em questão de prevenção de riscos e lavagem de dinheiro. O suporte, né, via WhatsApp, a gente tenta ter a meta de responder isso com a maior agilidade possível. Não é um atendimento robotizado, são pessoas que vão dar esse suporte para ficar esse atendimento mais humanizado. Aqui é muito mais a questão, quando clica, né, nessa casinha aqui de posição de investimentos, vai abrir todas as posições. No extrato,
vai mostrar todos os lances, depósito por depósito, saques, tudo certinho, e a posição da carteira também, a rentabilidade. Aqui como funciona, né, na última casinha ali, é como funciona o extrato, então, desculpa, os dados para Pix. Então o cliente entra lá, copiar os dados, vai até o banco dele, registra, e o câmbio está feito de forma direta, automática, e eu explico como é que a gente faz esse câmbio facilitado para o cliente mais para frente, quando eu for falar dos produtos. Aqui eu estou dando um overview, né, muito mais de como funciona o app, de como funciona a estrutura. Aqui, voltando, acho que o Paulo levantou a mão. Pode levantar, pode falar, Paulo. Bom, boa noite a todos. Eu só queria saber, no caso dessa carteira aqui de investimentos que você mencionou, o que compõe essa carteira? É um multimercado? É uma renda fixa? É um... Eu vou falar assim que eu entrar nos produtos. Que aí eu vou falar, quando eu vou mostrar o tipo de produto que a gente vai ofertar, aí você vai entender esse ponto, tá bom? Legal, para saber quais são os ativos envolvidos, né? Correto. Não, isso é importante que a gente vai comentar, tá bom? Legal, obrigado. Imagina. Então, dentro da proposta, né, voltando ao conceito geral da nossa proposta como banco, então a ideia mesmo é ter produtos com foco no cliente brasileiro, para entender a especificidade, o que o mercado mais busca, o que o brasileiro mais está buscando hoje. Vocês vão entender que a gente só tem, e aí é um ponto de vista, vocês podem depois me corrigir ou até complementar, mas eu acredito que com as 3 soluções que nós estamos trazendo, a gente atende, para não falar 100%, eu vou falar 80% do que o brasileiro hoje busca. A ideia é ofertar também, né, através da nossa estrutura. Lembrando, apesar da estrutura do banco, né, e eu vou falar isso mais para frente de novo, mas ter um token não é tokenização, não tem criptoativo, esquece isso, tá? Nós não operamos com esse tipo de criptoativo, nós não fazemos tokenização. O que nós conseguimos é uma inovação de mercado, é que um token, nós criamos uma estrutura de token que se torna proprietário de um patrimônio imobilizado, de um patrimônio de investimentos. Essa é a grande diferencial da nossa estrutura. Isso é uma inovação de mercado, depois vocês podem pesquisar, a gente pode debater isso de forma depois mais abrangente, mas a ideia com isso é acessar o mercado de investimentos clássico, né? O mercado que vamos chamar de mercado regulado. O cliente ele pode acessar qualquer mercado, até adiantando um pouco do que o Paulo perguntou, dependendo do nível de investimento, o cliente pode acessar a carteira que ele quiser, ele pode inclusive montar a carteira dele. Então, a ideia é justamente, quando eu falo de tecnologia, ela é só a estrutura que fornece a proteção do patrimônio ou do investimento. Dali para frente, é o mercado clássico de investimento. Quer comprar título público americano, debênture da Apple, nota estruturada do JP Morgan, a gente vai falar isso mais para frente. Quer comprar produtos de investimentos na Europa, é livre, dependendo do target do cliente, ok? Mas o acesso ao investimento é de forma exclusiva e a ideia é de sofisticar, que vai acessar mercados que ainda não existem no Brasil. Inteligência artificial, microchip, veículos autônomos, memória de nuvem. Então, a ideia é fornecer também dentro desse ponto de acesso ao investimento sofisticado. No outro ponto, também é expandir o acesso ao mercado global. Quando a gente fala, né, o ovo nunca deve ficar no mesmo cesto, então compartilhar com o cliente, para aquele cliente pequeno, essa é a nossa proposta, acessar o cliente de baixa liquidez, né, não a ideia do sem recurso, mas de baixa liquidez, para ele poder ter uma carteira internacional e acessar o que é de melhor no mundo. De novo, a experiência de investimento é fácil, é intuitiva, são 4 botões, então resumo, investir, resgatar e a posição da carteira. Otimização tributária, então quando o cliente entra, né, como ele já entra nessa estrutura nesse investimento, já tem essa estrutura offshore de proteção, ele tem as vantagens tributárias, então é como se ele, literalmente como se ele tivesse uma offshore barra-menha, então as vantagens de uma offshore, seja, a gente vai falar mais para baixo, mas
vantagem de tributário, tem até uma vantagem a mais em relação ao offshore, em relação à tributação, eu vou comentar mais para frente, e soluções de proteção do patrimônio. Funciona da forma, de novo, é uma estrutura idêntica como se fosse um offshore, só que mais leve, mais rápida, mais objetiva e sem custos. E eu vou detalhar isso mais para frente para vocês. Então, através dessa estrutura de tecnologia, com autorização do governo Bahamenho para a gente operar nessa estrutura de banco que nós criamos, nós identificamos 3 necessidades que a gente pode atender ao maior número de brasileiros possíveis. Então, nós vamos liberar acessos a 3 tipos de investimentos, né? Ou a 3 estratégias patrimoniais. Primeiro, o Nila Savings. É um sistema de aposentadoria em dólares. É um sistema de acumulação. O segundo são notas estruturadas. Eu acredito que o COR no Brasil ele é um produto muito injustiçado, né? Tem lá as suas nuances, tem a questão de perfil, tem a questão da nossa economia, muita coisa afeta. O brasileiro não tem perfil para ficar muito no longo prazo nos seus investimentos. Então, nós conseguimos trazer um produto, imagina que um COI, uma nota estruturada de curto prazo. Então, o cliente ele consegue ter a mesma vantagem de uma nota, só que no curto prazo e pegar altos picos de rentabilidade. E a grande chave do negócio, que é a conta patrimonial, que é um modelo de conta que já funciona como uma estrutura offshore. Então, o cliente já abre você já entrega para o seu cliente uma estrutura de proteção patrimonial, uma offshore ou uma estrutura offshore com conta corrente já embutido. Então, para aquele cliente que às vezes é aquele empresário que quer proteger o patrimônio, mas não tem o dinheiro ou recurso suficiente para ter uma offshore clássica, que é uma tendência de acabar também, como a gente está vindo já olhando essa questão de tributação, de sigilo, como já vem caminhando. Eu vou detalhar um a um agora e quiserem ir perguntando. O Nila Savings, então, o que nós aproveitamos e aí entra na questão do câmbio. Em 2021, se eu não me engano, ou 2022, o Banco Central permitiu a criação de um sistema de correspondente cambial chamado facilitador de pagamento internacional. Era destinado de início para essas pessoas que fazem pequenas exportações, né? Que vão mandar, às vezes, um artesanato, que às vezes ia fechar um câmbio pequeno e tinha altas taxas de câmbio para fechar. Então, o Banco Central permitiu que esse tipo de correspondente cambial reunisse o câmbio de pequenas pessoas e fechasse esse câmbio em bloco. Quando a gente olhou isso, nós identificamos que essa operação permitia a gente criar um sistema de acumulação em dólares. Então, como é que funciona o Nila Savings? Nós temos a nossa facilitadora de pagamentos internacionais aqui no Brasil, que recolhe esses pequenos débitos. O Nila Savings é a partir de R$200. Então, o cliente ele contribui em reais e acumula em dólares. A gente fecha o câmbio em volume dessas pessoas e acredita na conta delas no nosso banco. Um ponto importante, quando eu falo de acúmulo, e agora eu vou falar de carteira, o custodiante, o banco por trás do nosso banco é o JP Morgan. Toda a experiência do cliente é Nila, ok, gente? Isso é muito importante. O app é Nila, o material é Nila, a comunicação é Nila, mas o custodiante, aonde o dinheiro realmente fica, onde o dinheiro do cliente realmente está depositado e aonde há o movimento, é no JP Morgan. Então, em cima disso, nós detectamos o JP Morgan ele tem carteira de savings, né, que é uma carteira de acumulação. Então, o savings, Paulo, respondendo aquela sua pergunta, ele é uma carteira com 85% título público americano, 10% de títulos de dívida, né, de empresas AAA. Então, é debenture, né, de Apple, Amazon, para dar aquela alavancada. E os últimos 5%, ele é dividido em 3% de um ETF, que eu me esqueci o nome, e 2%, aí isso varia muito da carteira, essa carteira é rebalanceada nesse percentual menor a cada 90 dias, mas esses últimos 3% tem um pouco de ações, tem até um pouco de cripto, né, mas na carteira, não diretamente dentro da nossa estrutura, mas para dar aquela empurrada na rentabilidade no longo prazo. Mas imagina que essa carteira Nila Savings entregou nos últimos 12 meses 6,75% de rentabilidade. Não é uma rentabilidade ruim para uma acumulação tão pequena, olhando para uma carteira em dólares.
Então, essa é a estratégia. Imagina que você consegue, então, abordar o maior... Aí olha para aquele horizonte, né? 26 milhões de brasileiros que ganham entre 3 e 10 salários mínimos, que podem, no mínimo, ter R$ 200 no modelo de acumulação em dólares. Ponto importante no Nila Savings. Não tem trava, não tem taxa, não tem pegadinha, não tem aqueles pênaltis se o cliente quiser sair antes. O dinheiro vai e volta a desejo do cliente. Então, se ele mandou por 2 meses, mandei R$ 200, no terceiro mês eu quero sacar, ele pode sacar. O único risco dele é cambial. Mandou R$ 200 a 5 e está resgatando a 4,80. Este é o único ponto. Não tem taxa de entrada, não tem sistema de entrada e saída. Ah, vai perder 10%, não, tem que ficar 3 anos. Ah, existem concorrentes no Brasil? Existem. Tem algumas companhias que oferecem um modelo de saving, mas ela debita em dólares aqui no Brasil. Então, um brasileiro que começou um plano de acumulação há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, contribuindo com $1.000, ele mandava R$ 4.000, por exemplo. Hoje ele está mandando 5.500. A renda dele não subiu desse jeito. Por que a gente desenhou, então, uma estratégia de acumulação em reais? Para ele conseguir manter a estabilidade de envio. Então, se ele desenhou que ele vai mandar R$ 1.000, por mais que o dólar tenha subido ou descido aqui, não vai afetar a contribuição dele, não vai afetar a fonte de renda dele. Vai afetar, lógico, a acumulação, que ele está mandando mais ou menos dólares. Mas ele consegue, no longo prazo, se manter porque ele está mandando em reais. Então, conforme eu já adiantei, é um modelo de contribuição facilitado. Então, ele programa Pix, tem um sistema de cartão de crédito. O melhor modelo ainda é Pix, porque é mais fácil, né? Então, não tem mais TED. Então, ele gera lá o código Pix, vai para o app do banco dele. O próprio banco já vai perguntar, deseja que essa contribuição seja recorrente? Ele coloca sim. E já a partir de imediatamente já começa a contribuição. Normalmente, o envio do capital, como no volume, a gente precisa do volume para fechar, tem a facilitadora do envio, pode demorar de 3 a 4 dias úteis, não passa disso, ok? De 3 a 4 dias úteis para aparecer no app dele. Nós estamos tentando agilizar esse processo, mas por enquanto esse envio e aparecer na modelagem dele demora esse período. A volta é o mesmo caminho, né? De até 5 dias úteis para o saldo aparecer já na conta dele, para ocorrer esse crédito na conta. Então, de início, esse é um produto de acumulação. Mais para frente eu vou entrar no detalhe de rentabilidade, de comissionamento em cima do produto, mas imagina que essa é uma ideia que qualquer pessoa que você conheça que tem uma capacidade de acumular R$ 200, você pode ofertar para ele essa chance. Em vez dele mandar com o VGBL no Brasil, que vai render aí 10%, mas com uma inflação de 4%, 5%, ele pode ter um produto em dólares rendendo seus 6% a 7%. Alguma dúvida aqui em relação ao Nila Savings, a essa estratégia de acumulação? Novamente, eu só vou perguntar aqui essa questão da liquidez, né? Então, você falou que basta a pessoa acionar o aplicativo, colocar lá a sacar, vamos dizer Correto. Que a pessoa quer $100, né? Sacando $100, isso imediatamente vai estar acreditado na conta dela no banco aqui no Brasil, ou vai ter esse tempinho de 5 dias úteis? Sim, porque aí também é fechamento de câmbio, né? Então ele demora, a gente pede até 5 dias úteis, mas a gente tenta fazer num prazo, a gente está conseguindo entregar em 3 dias, mas pode falar 5 para o cliente, para ele ter aquela tranquilidade. Melhor falar 5 e entregar em 3 do que falar 3 e realizar em 4. Mas a liquidez é dessa mesma forma. Um ponto importante, tem que ser sempre de mesma titularidade, tá bom? Tanto a ida, o sistema bate e devolve se for de uma titularidade diferente. Ah, mandei da minha empresa. Não pode, tem que ser pessoal, tá bom? E a volta é a mesma coisa, tem que vir na mesma titularidade dele. A própria Honor, quando ele for cadastrar a conta dele no app de resgate, ele vai avisar que tem que ser da mesma titularidade. Ok? Então, não tendo mais dúvidas,
eu vou saltar para o próximo produto, que eu acho que é o que a gente tem de grande diferença também para o cliente. Imagina que, conforme eu adiantei, né, o COI no Brasil é um produto muito injustiçado. Eu sei que muitas pessoas pensam contra, eu até brinquei, eu fiz uma pesquisa outro dia no LinkedIn, se realmente, né, se o COI era um produto injustiçado, e foi quase páreo a páreo, né, foi 60, acho que 61 a 40 a 39, essa questão de pessoas achando que realmente ele é um produto injustiçado, porque depende de estratégia, depende de uma economia, depende do perfil de cliente. Então imagina, e outra, né, aquilo conforme eu comentei, o cliente, o brasileiro, ele não está acostumado a ficar numa carteira de longo prazo. Então, quando a gente acessou, quando o JP Morgan aceitou ser o nosso custodiante, nós acessamos a mesa de derivativos deles, né? É uma das maiores do mundo. Então, quando a gente olhou, e aí até o Charles, que está aí, é o nosso chefe, né, é o responsável, o vice-presidente do Nila, que vai coordenar toda essa parte de estratégias, toda essa parte de investimentos, principalmente nas notas estruturadas. Imagina que a gente detectou, a gente fez uma pesquisa com alguns clientes, até consultores, que se a gente, poxa, se tivesse um COI num horizonte de 6 a 12 meses, né, buscando ter uma trava, uma segurança de principal e entregando um bonds, né, depende muito da nota, mas, poxa, se eu puder entregar essa nota vai entregar 1% ao mês, essa nota vai entregar 0,8% ao mês, mais de bonds, né, não de rentabilidade. Então, só para vocês terem um COI, é uma nota estruturada, só para não confundir com rentabilidade garantida, não é isso, é bonds. Então, quando você emite o papel, o próprio banco, e tem um sistema que vocês podem acompanhar isso depois, o próprio banco no lado vai dizendo, o JP Morgan informa, né, o Morgan Stanley tem interesse nesse papel, o Santander, Europa tem interesse nesse papel, vai abrindo essa tela, e você consegue entender aonde está pagando o prêmio, né? Aí o banco fala, olha, eu pago 6% de prêmio sobre este papel. Aí esse 6% é o prêmio mais o principal, que é o que vai gerar esse bônus no produto ou no papel. Então imagina, sendo mais lúdico, imagina uma compra fazendo uma nota de papéis de tecnologia. Então você terá a Apple, vamos comprar a Apple, Amazon e Microsoft num preço médio de $100. E você coloca uma trava, né, por um período de 6 meses, em 6 meses o banco tem que te recomprar esse papel de novo. Que numa garantia de recompra que se cair até 50%, né, então se daqui a 6 meses o preço do ativo tiver $51, o banco vai comprar esse papel a $100 de novo. E ainda o banco fala, olha, eu te pago mais 5% de prêmio sobre este papel. Então você teria a garantia de queda de até 50%, mais 5% de bônus sobre esse papel. Aí você pode receber isso mensal, bimestral, depende muito de cada nota. Mas você consegue ofertar para o seu cliente, óbvio, se o papel também tiver um pico de alta, a operação desmonta, o cliente recebe essa rentabilidade que ele teve, bateu 120% em 40 dias. Ok, o papel desmonta, o cliente recebe a rentabilidade e ele faz um outro papel dentro ou novo papel que for disponibilizado no momento lá, ou que tiver na carteira no momento. Então, a ideia, o que a gente quer combinar com isso? Mostrar que, primeiro, o COI é um produto muito novo no Brasil. Ele chegou em 2009 no Brasil. Então, a gente está falando de um produto que tem menos de 15 anos. Enquanto existe desde a década de 70 nos Estados Unidos. E é um produto que pode sim, é uma boa ferramenta de alavancagem patrimonial, desde que tenha estratégia, um bom prazo e tenha também acesso a um mercado mais macro. Porque o problema também de um COI hoje no Brasil é que falta liquidez para ele. Né? Quem recompra esse papel? A gente tem 4 bancos. Lá nos Estados Unidos a gente está falando de quase 200 bancos. Então, lá, quando fala liquidez diária aqui, é liquidez diária para o papel no mercado. Então, muitos bancos querem comprar o papel, então isso facilita que o papel ou mature antes, ou que chega no prazo, ele tenha esse vencimento e ocorra a liquidação correta desse ativo. Então, a ideia, a gente é criar uma estratégia
de sob medida ou a critério do próprio cliente. De clientes com investimentos, eu vou abrir isso de novo mais para frente, mas clientes, se vocês notarem, o ticket mínimo para o cliente acessar uma nota que já existe será de $20 mil. Então, os nossos consultores, a gente vai chegar, gente, olha, saiu esse papel aqui que está comprando tal produto, em tecnologia, e a estratégia é essa, a gente acredita que esse papel tende a crescer, ou não, esse papel pode cair no curto prazo, então, poxa, se ele cair e você comprou a 100, você ainda vai ter um ganho. Então, faz sentido entrar nesse papel. Ou clientes, a partir de um ticket mínimo de $100 mil, ele vai poder, ele mesmo, montar a nota dele exclusiva. Então, olha, eu entendo de mercado, ou o próprio consultor, eu entendo, por favor, montem uma nota de, sei lá, de commodities. Vamos comprar ouro, prata e, sei lá, e cobre. Tá vindo como é que chama? A Olimpíada, então o consumo de ouro com as medalhas vai aumentar, então vamos comprar essas três commodities e eu quero uma garantia de queda de até 50%. Pode. A partir desse ticket, o cliente pode montar a própria nota dele. Você vai notar, quando o cliente monta, inclusive pode ser montado na hora, tem um sistema que a gente acessa que já calcula na hora esse papel, então o cliente já vai poder olhar qual banco tem interesse nesse papel, qual a melhor taxa. A ideia é ser transparente com o cliente para ele notar que papel ele está adquirindo. E assim, acho que ninguém melhor do que o responsável, né, por essa área poder também dar uma opinião. Você está por aí, Charles? Charles? Você consegue me dizer se ele está aí, Henrique? Tá aqui online. Será que ele está no mute? Tá Vê se no você está mute. mute, Charles. Tá no mute. Tá bom. Então, eu chamo ele aí no WhatsApp para mim. Se qualquer coisa ele quiser entrar de novo, eu chamo ele para voltar a falar. Então, imagina que até agora a gente trouxe duas soluções que, primeiro, unir a savings para o maior número de brasileiros possível. Qualquer pessoa que tenha capacidade de acumular R$ 200, ele vai ter um modelo de aposentadoria, uma estratégia de aposentadoria em dólares. As notas estruturadas é para você abordar o cliente e trazer uma solução diferente. Eu sei que diz, o cliente não quer mais falar de COI. Eu falo assim, não, a gente não está falando de COI Brasil, estou falando de uma nota estruturada numa das maiores instituições de liquidez do mundo, num dos maiores mercados de nota estruturada do mundo, que é o americano. Então, você vai ofertar isso e num prazo não de 5 anos, mas numa estratégia de 6 a 12 meses. O cliente quer ficar 5 anos? Aí, ok, ele monta o próprio papel dele e pode ficar no período que ele quiser. Mas as notas que a grande maioria que a gente quer e acredita e nós já testamos, tá? Então, muitos clientes gostaram e se interessaram por um papel desse, porque ele tem a chance de ter uma rentabilidade, uma alavancada no curto prazo e tem essa segurança da liquidez que em 6 meses ele já está rodando o produto. Então, essa é a nossa ideia quando a gente fala de nota estruturada. Aqui é mais ou menos, só para vocês entenderem como funciona, para quando a gente nota, né, monta essa nota, aparece todas as notas aqui. Então, quando o cliente for estruturar, e o responsável por isso será o Charles. Acho que o Charles voltou. Pode falar, Charles. Sim, desculpa, eu não sei o que aconteceu, me jogou fora, mas voltei agora, desculpa aí. Eu tô comentando sobre a cultura, né? O que a gente pode trazer, e a ideia de trazer uma nota estruturada, mesmo sabendo dessa questão cultural do COI no Brasil, mas é uma oportunidade de mostrar que é um produto injustiçado e que a gente pode sim trazer uma boa rentabilidade e uma boa estratégia, né? Depende muito de estratégia e economia. Então a gente vai ter, tem você nessa parte de estratégias, que entende de mercado, fala um pouquinho da sua carreira, e tem também que a gente vai acessar o maior mercado do mundo de investimentos, que é o americano, e um dos maiores bancos de liquidez também. Sim, boa noite, gente. Obrigado, Andrei. Primeiro, eu sou consultor financeiro durante 20 anos. Comecei minha carreira em Londres para Barclays. Fui responsável para o escritório no Brasil em 2002, bem na primeira entrada do Lula. Todo mundo estava apavorado do potencial riscos e todo mundo queria diversificar lá fora. Infelizmente, lá na época, lá atrás, os bancos e o governo não queriam incentivar ninguém a mandar dinheiro para fora.
Então, foi uma grande oportunidade para contas internacionais e aplicações internacionais. Eu acho que a gente está mais ou menos numa situação parecida hoje em dia, onde pessoas estão extremamente preocupadas com a situação. Uma das coisas que eu estou vendo com muitos clientes que eu tenho brasileiros é que a gente montou estruturas de BVI. O BVI é uma ótima solução para qualquer brasileiro, na verdade, para dar uma proteção contra imposto de herança, de proteger bens contra processos, porque você basicamente tira o bem do seu nome, coloca no CNPJ. Se você toma algum processo, alguma coisa, você está separando o risco de seus bens de sua pessoa. Só que o que aconteceu recentemente é que o governo atual começava a pedir que as BVIs, estruturas lá fora, seriam tributados da mesma forma que você faz uma pessoa física. Ou seja, quem tem BVI hoje em dia ainda tem várias vantagens para mantê-lo, mas a vantagem fiscal, que era um dos maiores motivos para os clientes, foi mais ou menos tirado agora, foi eliminado. Ou seja, a solução que Edrei tem montado, inventado aqui com Nila, que eu acho genial, é uma coisa que oferece muitas soluções. Ele consegue manter o lado de impostos, declarações, sejam eficientes. Eu posso elaborar um pouco mais sobre isso, se vocês querem, mas tem vários detalhes. No próximo slide, quando a gente falar da conta patrimonial, você vai ter mais liberdade para antecipar, tá? Mas pode continuar. A lógica do COI também, da nota estruturada. Então, basicamente, minha história é de cuidar de brasileiros durante 20 anos querendo acessar o mercado internacional. O que é um dos grandes problemas que eles têm? É acessar bons investimentos, boas aplicações. Principalmente hoje em dia, quando a gente tem um mercado de ações lá fora em perante alta taxa de juros, alta inflação, guerra. Ou seja, a pessoa quer aplicar lá fora, mas fica muito preocupado com o timing do mercado, se ele está entrando num momento bom ou se ele vai tomar muito risco. Normalmente, a maioria dos clientes fica contente com rentabilidade em dólares a 10% até uns 20%. Nesse faixa, normalmente atende muito bem o mercado brasileiro, porque eles entendem também que em dólar você vai ter uma rentabilidade um pouco menor, mas também você tem uma... Desculpa, peraí. Você tem uma inflação menor. Caiu só para mim? Ele mutou o microfone dele. Não, travou aqui. Travou? Ele saiu. Continuo, depois ele chama. Então, a ideia inicial é mais ou menos essa. Desculpa, eu tinha um barulho aqui atrás, eu queria arrumar. Tá. Bom, então, o que estava falando? O ponto do COI, ele atende muito bem as demandas de um cliente. E também o problema que um advisor tem de fazer gestão do carteira o tempo inteiro. Porque quando um cliente tem uma aplicação, principalmente no mercado lá fora, eles ficam muito sensíveis da volatilidade do mercado, o momento de entrar, quando é para vender. Ou seja, você tem, como consultor, tem muita discussão com o cliente, muito trabalho com o cliente. Se a gente consegue fazer uma estratégia que atende a rentabilidade do cliente. Te escutamos aí. Acho que não está vindo barulho, não. A gente não está escutando barulho, não, tá? Tá bom, que bom. Desculpa, que tem umas pessoas aqui que estão deixando os cachorros latir. Então, a solução para mim foi realmente criar uma plataforma que permitia que eu poderia criar esses notas estruturados. O problema é que eles têm mal fama para alguns clientes, porque foi muito vendido, principalmente pelo XP. O problema é que os notas foram criados mais em gerar comissões para o advisor, para o banco, do que uma estratégia bem pensada. Então, o que nós criamos? Essa plataforma que você está vendo aqui é uma plataforma que está ligada com todos os maiores bancos do mundo, UBS, Merrill Lynch, JP Morgan. Nós podemos te mostrar até a forma que a gente entra em contato e faz a precificação de cada estrutura. Isso permite que a gente consiga emitir notas de uma forma
nível institucional, sem as comissões de distribuição de XP, que dá uma rentabilidade maior para o cliente e permite que os advisors conseguem também tirar uma comissão, ainda mantendo uma situação justa para o cliente. Só que para criar e desenhar uma estrutura, a gente usa muito análises para garantir que os ativos são bons. A gente não compra papéis que estão em alta, a gente vê o balanço do P&L da empresa, muitos estatísticos fundamentais, o que os analistas estão recomendando. A gente faz também estratégias pensando em temas como inteligência artificial, turismo, mineração, ouro, o que seja. E isso faz que o cliente poderia ter uma carteira bem diversificada e focada em cada nota. O principal motivo que muitos meus clientes gostam disso é que eles poderiam comprar uma estratégia, pode ser em mineração de ouro. Eles conseguem uma rentabilidade de 12% a mais, mesmo que os ativos percam 50%. O que acontece? Quando tem muita volatilidade no mercado, eles não ficam estressados, eles não ficam me ligando, porque eles sabem já onde está a proteção, eles sabem que eles vão ter a rentabilidade deles. Então, é uma forma que ele tira muito estresse emocional do cliente, toma decisões, fornecer uma rentabilidade muito boa, recorrente, que a gente consegue desenhar exatamente o que o cliente deseja. Um exemplo, recentemente tinha muitos clientes me falando, Charles, eu tenho Nvidia, eu tenho Amazon, está no mega alta, eu quero realizar lucro, mas eu não quero largar a mão de ter o papel. O que nós temos feito? Vendemos os lucros para eles realizar os ganhos e jogavam dentro de uma nota onde segue essas ações e dá uma proteção contra a queda de 50% do valor. Aí o cliente está ainda com os papéis, só que ele está protegido se tem uma correção, ele está conseguindo ainda criar juros compostos a 10% anualizado em cima da nota. Eu posso dividir minha tela rapidinho, só para dar alguns exemplos aqui, Edrei? Pode, a gente só não pode romper aquele prazo lá que já estourou 1 hora, tá? Mas pode sim. Me fala se você está vendo aqui bem. Agora sim. Ok, bom, aqui a gente tem na tela um monitor que vai mostrar várias notas que a gente tem emitido já, que está até disponível para os clientes comprar. Este aqui é baseado em metais, basicamente em aço. Aqui a gente escolhemos 5 das maiores empresas, tudo com valuação muito atraente, até uma deles estourou já, para cima 46%, é o US Steel. Ele está pagando 12% ao ano, dá uma proteção contra queda de 40%. Ele tem amadurecimento a 2027, só que a gente coloca uma trava para ele vencer antes da data de amadurecimento, sendo que todos os ativos estão no preço inicial ou melhor. Esse aí já tem pago os clientes 1% por mês todos os meses. Teve um mês que um dos ativos caiu embaixo da barreira, mas todos os produtos têm uma taxa memória, ou seja, mesmo que a gente entre em uma situação como Covid, por exemplo, o mercado cai para baixo muito forte, o que vai acontecer? O cliente talvez não vai receber os dividendos com um momento extremo, mas ele vai acumular eles como devidos. É assim que os ativos voltam em cima da barreira, que nesse caso é 40% de proteção negativo, ele vai pegar todos os dividendos que não foram pagos e pagam numa montante assim que passa em cima da barreira. Ou seja, esse cliente aqui conseguiu uma rentabilidade até agora com 16%, está recebendo 1% por mês e tem a liquidez para vender quando quiser. Se esses ativos sobem um pouco a mais, entra na verde, o produto vai amadurecer e voltar para o cliente. Isso faz normalmente que o cliente também pede, eu quero fazer o igual, vamos fazer mais uma. Nesse caso, talvez a gente ia emitir mais uma igual, mas talvez não iria colocar US Steel, porque ele tem supervalorizado e talvez oferece um pouco mais de risco de queda do que os outros na carteira. Mas se vai ver aqui, eu só vou terminar aqui para mostrar alguns outros exemplos. A gente tem aqui os maiores bancos do mundo, que é Société Générale, Bradesco, ING, Santander. Esse vai amadurecer agora. Estava pagando 11,3%. Era para amadurecer em 2028, só que ele pagou até agora 13%, quase um pouco mais de um ano de dividendos, e vai amadurecer, e os clientes vão querer fazer mais uma nota.
cada vez que eles fazem nova nota, ele gera mais uma comissão, ou seja, é uma forma que você consegue atender a demanda de seus clientes, a rentabilidade que eles precisam, mas também ele vai gerando, pelo menos uma vez ao ano, às vezes uma vez cada 3, 4 meses, vai amadurecendo, atendendo a demanda de cliente e também gerando uma rentabilidade boa para o consultor. A gente fez aqui cybersecurity, que é outro tema que é muito importante nesse momento, pagando 10%. A gente tem outros até aqui pagando 18%, por exemplo, seguindo Facebook, Nvidia, Unity Software. Teve outros pagando até 20%, aqui na China pagando 18%, mineração de ouro pagando 11%. Então, a gente consegue criar longo prazo, curto prazo, tudo no meio. Aqueles que eu mostrei a mais longo prazo, esse aqui é um curto prazo. A gente faz para só 5 meses, paga 13% anual. E segue 3 das empresas que estavam tendo os melhores reportagens de lucros. Então, no earnings está estourando, está extremamente forte, mas a gente coloca uma proteção de queda de 50% para baixo. É quase impossível quando a empresa dá tanto lucro que em 6 meses, de repente, vai despencar 50% para baixo. Então, a gente consegue desenhar qualquer tipo de estratégia com qualquer ação, qualquer bem no mercado internacional, até ações brasileiras também. Tá bom? Legal, então nota que dá para montar toda uma estratégia bem específica para cada cliente, dependendo, lógico, do perfil do cliente, mas o objetivo é trazer essa ideia de uma solução, né, diferente para justamente agregar e trazer um produto que o cliente não está acostumado ou não tem acesso. Um ponto importante que a gente traz também, mas eu já tenho meus investimentos fora, o que a gente faz de diferente? Gente, lá fora, os níveis de corretagem, as ambições por corretagem são maiores do que aqui. Então, a nossa ideia é de eliminar isso e trazer esse ponto de ter uma taxa mais justa para o cliente. É muito importante também, até para a gente controlar isso daqui, tá? Deixa eu só voltar a compartilhar a tela. Aparece aí para vocês já? Não. Agora sim. Ótimo. Alguém tem alguma dúvida em relação à estratégia ou à ideia de notas estruturadas? Do que a gente pode entregar, da proposta? Ok, então posso seguir. Então, eu acho que assim, o nosso grande diferencial também, acho que aí assim, é uma estratégia de trazer uma solução muito diferente, bem acessível, é a ideia da conta patrimonial. É literalmente uma conta corrente com toda a estrutura e benefício de uma estrutura offshore ou até mesmo de um trust. Imagina que numa única operação, numa única abertura de processo, você entrega uma estrutura offshore e conta corrente ao mesmo tempo. Para quem não sabe, de novo, como é que é o processo tradicional, o cliente tem que abrir a offshore, colocar essa offshore debaixo do braço e levar para um banco para poder abrir, onde um banco vai exigir seus 350 mil, 500 mil dólares de depósito mínimo. O que nós conseguimos estruturar, então, nessa operação? Lembrando, voltando, nós conseguimos, junto ao governo de Bahamas, mercado regulado, reconhecido, tanto que o próprio JP Morgan é o custodiante dessa operação, de que o token fosse o proprietário desse ativo. Literalmente um concorrente da offshore. Normalmente agora lá os clientes tinha a opção de abrir uma offshore, um trust, uma fundação, e agora tem a estrutura do token patrimonial, que é essa operação que a gente traz de conta patrimonial junto com esse token. Então, quando o cliente acessa a nossa estrutura, ou esse modelo, a conta patrimonial, ela tem todas as características e funciona eficientemente como uma offshore. Tem todos os benefícios, seja de sigilo, seja de proteção, seja benefício fiscal, seja de benefício sucessório. Todo esse benefício está dentro dessa estrutura a partir do momento que como se ele tivesse uma offshore bahamenha. Como é que o cliente acessa isso? Para acessar a conta diretamente, para ele ter esse benefício direto, é um depósito mínimo de 50 mil dólares. Poxa, por que 50 mil dólares? Se você olhar hoje, a partir do pressuposto que um private banking pede 500 mil dólares de depósito mínimo, nós reduzimos isso em 10 vezes. Por quê? A gente quer acessar aquele empresário,
principalmente, né, a maioria são as pessoas que querem ter uma offshore, a maioria são os empresários, porque pensa na proteção, o empresário está sempre assumindo risco. Então, é aquele empresário que quer ter uma estrutura de proteção fora, mas ele não tem 2,5 milhões de reais para depositar nesse investimento. Ele está rodando o capital na empresa dele, mas ele tem 250 mil reais, 300 mil reais para ele depositar e ir protegendo o capital dele através de uma estrutura patrimonial. Esse é o nosso foco de cliente. É aquele empresário que às vezes tem esse capital, mas não tem acesso a uma estrutura offshore. E acredite, de novo, aquele número, lembra? Do universo de quase 50 milhões de brasileiros, somente 800 mil têm acesso. Então, você entregar para o seu cliente a segurança, a tranquilidade de que ele tem uma estrutura patrimonial de proteção. E outra, eu posso colocar um trust debaixo da conta patrimonial? Pode. Eu posso colocar a minha offshore debaixo da minha conta patrimonial? Claro que pode. Eu posso colocar o meu imóvel nos Estados Unidos debaixo da minha conta patrimonial? Claro. Tem um cliente, por exemplo, que ele colocou um trust e esse debaixo da conta patrimonial, e o trust é dono da holding aqui no Brasil, pra você ter uma ideia. Então, tudo isso de novo, é uma estrutura regulada, é uma estrutura, nova, mas o governo Bahrein regulou essa estrutura, então nós temos esse respaldo. Além de ter o respaldo do governo, nós temos o respaldo do mercado, que o próprio JP Morgan reconhece isso e coloca a custódia dele, do cliente, nessa conta patrimonial. Então, você está trazendo uma estrutura para o seu cliente de proteção, de benefício fiscal. Acho que na próxima tela aqui eu trago esse comparativo. Então, às vezes o seu cliente quer acessar uma offshore, mas vai ter esse ticket mínimo de $500 mil de ter o papel e não funcionar, não adianta nada. Se não tiver uma offshore e não tiver a conta corrente, para ele guardar um investimento, pelo menos. Um custo de implementação de R$ 4.500, pelo menos se for uma offshore barra-meia. Uma taxa anual de $1.900 por ano. Um prazo médio de constituição de 45 dias. E agora vem a grande diferença que o Charles comentou, a tributação. Uma offshore tradicional hoje, ela tem que fazer balanço. Então, colocou lá um exemplo, tá, gente? $1 milhão lá dentro. Esse $1 milhão no final do ano virou a estratégia do que o Charles fez lá, fez o cliente ganhar 30%. Então, tem 1.300.000. O brasileiro agora é obrigado a fazer o balanço dessa offshore, mesmo ele deixando os 300 mil dentro da estrutura, ele é obrigado a pagar os 15% sobre esses 300 mil. Ele tem que emitir a DARF e assim vai. Dentro da nossa estrutura, e depois eu envio para todo mundo que participou, que eu vou encaminhar essa apresentação e ela tem as facs lá embaixo, as dúvidas, e tem lá o parecer da Receita, inclusive. O nosso não. Como ele é um token que é o proprietário, a Receita reconhece que é um ativo digital. Então, ativo digital, ele só paga imposto único quando ocorre a movimentação do capital. Então, se você está com dinheiro dentro do token e não movimentou ele, não tirou ele, né? Estou trazendo para o Brasil, estou levando para outro lugar, ele está investido lá dentro, ele não tem tributo, você só vai tributar quando resgatar. Isso é importante porque você consegue acumular mais capital. Você consegue, né? Aí é questão de juro composto. Se todo ano você tem um saque de 15% sobre a rentabilidade, você acaba patinando. Você cresce o patrimônio, mas patina. Aqui não. Você vai ter esse imposto, você prolongar ele. Você não é que não deixa de pagar, você paga. Mas só quando houver a movimentação do capital no longo prazo. Um outro ponto, ticket mínimo, 10 vezes menor. Custo de implementação, 0. Taxa de administração anual. Aí tem um aditivo muito importante, que não aparece aqui. Esses 500 mil, além do cliente pagar 4.500 de constituição do offshore, mais $1.900 de taxa anual, o banco que ele abrir conta vai cobrar entre 0,75% e 1% em cima desses 500 mil, sem contar esses custos. Aqui não, o único custo dele, uma taxa de administração no ano, pela conta administrada, porque ele vai ter um time administrando esse recurso para ele tem a chance de opinar, ele pode montar a carteira, ele pode acessar os nossos chefes de investimento, mas o custo é infinitamente menor, principalmente quando comparado ao ticket de depósito. Prazo de constituição, 10 dias, é 1/3 praticamente do que é uma offshore tradicional. E no outro ponto, a questão do imposto, que acaba sendo otimizado. Alguma dúvida até aqui?
Ok, podemos seguir. Aqui é um exemplo clássico dos benefícios, né? Então, se um cliente está com investimento pessoa física, né? Tá no meu CPF lá na empresa XPTO. Tem sucessão automática? Não. Paga imposto e é travado. Evita o imposto? Não. Vai pagar imposto. Se for acima de $80 mil, vai pagar imposto nos Estados Unidos. Tem proteção do ativo? Não, porque pode sim ter a quebra e solicitar a questão de bloqueio, essas coisas. Tem imposto sobre o ganho de capital de 15% em toda a realização. Mas não tem custo. Ok, não tem custo direto, mas tem um baita custo indireto. Se for uma offshore nas Bahamas, qual que é? Tem sucessão automática? Tem. Evita imposto de herança nos Estados Unidos? Evita. Tem a proteção patrimonial? Tem. Paga imposto sobre o balanço? Paga imposto sobre o balanço. Custo de manutenção? Próximo, se for nas Bahamas, tá, gente? $3 mil por ano. Então se for uma conta patrimonial NILA, tem sucessão? Tem. Evita imposto sobre herança? Também evita. Tem a proteção do patrimônio? Tem. Como é que é o imposto? 15% sobre o capital no momento quando resgata, não quando tem a movimentação. Qual que é o custo? A taxa de administração, conforme a tabela lá que eu mostrei para vocês. Então, acreditando que todo mundo aqui também são consultores, o que a gente quer propor para vocês? Primeiro, ter valorizar os nossos parceiros. O primeiro foco, como a gente viu lá no início da apresentação, é valorizar o cliente. Dar um acesso a um ótimo produto para ele, dar acesso a produto inovador e de boa rentabilidade. Então, a prerrogativa sempre será esses 3 pontos. Dar a maior rentabilidade para o cliente, fornecer o melhor produto para ele. Mas com isso a gente consegue ter um comissionamento? Lógico, a gente não vai ter aqueles comissionamentos absurdos, mas você consegue sim atender o seu cliente. De novo, né, eu falo muito, o nível de conhecimento, o nível de acesso dos clientes está cada vez maior. Então, os clientes estão conscientes, sim, de como funciona o mercado. Então, quanto mais a gente for transparente com eles, isso é muito importante. Então, o nosso benefício para você, consultor, é te dar uma boa estrutura de comissão, o maior ganho comparado com o Brasil neste momento. Então, você vai ter um ROA, vai ter uma carteira que você vai conseguir ter uma rentabilidade superior ao que você teria no Brasil. A liquidez é igual para o cliente, então o dinheiro, o capital pode vir e voltar, o único risco dele é o dólar, mas ele consegue montar essa estrutura de investimentos e até mesmo ter um pouco dessa diversificação. Lembrando que esse material eu vou enviar para vocês. Então imagina que para o cliente que é de aposentadoria, o NILA Savings, você vai ter fixo um ROA anual de 0,7 sobre a carteira. Nas contas patrimoniais, de 50 até 350 mil dólares, lembrando que esse é o nosso foco de cliente, ok? O cliente de 350 a 500, ele tem acesso a um offshore, ele tem capital para isso. O cliente acima de 500 mil dólares, ele também tem acesso. Só se for aquele cliente que entende de tecnologia, que entende a nossa proposta e entende que a nossa oferta ela é justa e ele vai conseguir ter ganho de capital, vai conseguir ter uma análise tributária, aí ele vem correndo, tá? Mas de início é proporcionar para o maior número de brasileiros, é onde está a maior faixa, entre 50 e 350, essas pessoas que não têm acesso, mas querem ter. Então, mantém a mesma taxa de administração da carteira e o mesmo ROA de 0,7. Vai caindo, óbvio, de acordo, porque a taxa de administração do cliente também reduz, e você tem esse ponto. Nas notas estruturadas, lembra, o objetivo é sempre dar maior rentabilidade para o cliente. Então, a nota, ela sempre mostra isso. Normalmente, o spread da nota, ela varia de 4% até 6%, não mais do que isso. Quanto maior o spread, menor a rentabilidade do cliente. Então, por isso que a gente coloca de 4 a 6, que a gente sempre vai proporcionar ou dar prioridade a uma maior rentabilidade para o cliente na nota. Então, mas pelo menos 4% a gente tem certeza que gera total. E em cima disso, o consultor leva 50% desse spread. Como é que eu recebo essas comissões? Claro, você vai abrir a sua conta no Nila Bank quando você virar um consultor. O comissionamento você recebe por lá, automaticamente quer trazer para o Brasil? Pix. Faz o seu Pix lá, a sua transferência. Em 3 dias úteis, a sua comissão está em reais aqui. Como você recebe em dólares, você recebe diretamente lá. É um contrato que você assina via Bahamas. Então, aí você tem a sua obrigação legal de declarar esse imposto, e isso a gente recomenda, tá? Em compliance é muito importante,
para você declarar, e aí é uma obrigação sua. Nosso papel lá é fazer esse papel de repassar esse comissionamento e você receber. No outro ponto, e é um ponto que o Charles comentou, né? Gente, os clientes, quando veem a primeira nota dar certo, ele sempre vai querer rodar. Ele sempre vai querer acessar esse tipo de papel. Então, a primeira nota do cliente, o spread é de 50. Para todo mesmo cliente que continuar rodando, o percentual de comissão cai para 35, tá? Porque aí o cliente já está rodando lá dentro, o trabalho de venda já foi feito, a entrega, então você nem tem trabalho. O próprio cliente já vai encontrando o papel e já rodando isso dentro da estrutura. Alguma dúvida até aqui? Aqui, então, é só um comparativo de ganhos que eu queria trazer para vocês. A gente fez essa pesquisa, né? Se alguém quiser corrigir, fica à vontade, mas a gente conversou com bastante pessoas que atuam com vários assessores de investimento, né? Headhunters, pessoas que analisam carteiras. Um consultor hoje com uma carteira de título público, bem tradicional, uma carteira média hoje de 10 milhões de reais, gera uma comissão entre 800 até 1.200 reais por mês, dependendo de estrutura de comissão da corretora, ou do próprio escritório, ou do banco. Mas não foge disso. Se você analisar, vamos fazer um cálculo de uma equivalência de uma cotação de 5 reais. Então, esses mesmos 10 milhões, se você cotar ele a 5, daria 2 milhões de dólares. Esse mesmo consultor, com uma carteira, né, se pegar esses 10 milhões, converter e montar esses 10 milhões em dólares, daria 2 milhões, ele teria um comissionamento anual de 14 mil dólares, se fosse ou Nila Savings ou na conta patrimonial. Não estou nem contando o comissionamento de nota estruturada. Estou falando numa carteira a partir de 200 reais ou numa carteira de proteção de patrimônio para o empresário a partir de 50 mil dólares. Então, eu estou falando que, por exemplo, você é quase 5 vezes mais de comissionamento ao ano para um consultor. Trazendo um produto de ponta, trazendo uma solução diferente, entregando uma estratégia diferente para o seu cliente. Então, essa é a ideia. Aqui depois, uns benefícios, né? A gente tem treinamento constante, suporte contínuo. Então, a gente está sempre fazendo treinamento, sempre se precisar, eu ou o Charles faz reunião com o cliente para mostrar o acesso para aquele cliente mais sofisticado que queira conhecer. Esse material eu vou enviar para vocês. Eu queria finalizar com esse convite, né? Se vocês forem pesquisar, token é um produto do futuro. O mercado financeiro, a economia, se vocês olharem, está tudo caminhando para isso. Então, nós não somos apenas só uma instituição financeira. Nós estamos fazendo esse movimento para o futuro e a gente quer trazer isso para o brasileiro, poder alcançar essa excelência. Seja numa estratégia de proteção do patrimônio, seja numa estratégia de trazer uma boa rentabilidade. Então, nós queríamos que você, como consultor, fosse esse catalisador de confiança, de esperança do seu cliente, de trazer soluções financeiras, tanto prudente quanto poderosa, né? Trazer uma boa rentabilidade, trazer que algo ele não tem acesso normalmente, ajudar ele a construir um futuro financeiro sólido, né? Mostrar para ele o que é um legado e também transformar vidas, né? Volta no tempo, se você pudesse contribuir com 200 reais há 10 anos atrás, se você tivesse guardado 200 reais em dólares, o quanto você sem tirar rentabilidade, mas só falando de ganho de capital em cima do câmbio. Então, esse é o nosso convite para vocês. É a nossa proposta, que é o que a gente quer trazer de diferente. Nós vamos começar agora, depois eu vou deixar... O Henrique, se você puder jogar nos comentários aí o nosso e-mail do contato Nila, para poder chamar a gente, para poder entender um pouco mais do nosso contrato. É um contrato que não pede exclusividade, a gente entende que o mercado também é de independência, então a única coisa que a gente pede, poxa, vem trabalhar conosco, participa dos nossos treinamentos, automaticamente você terá a confiança de ofertar essa solução para o seu cliente. Essa é a nossa proposta. Acredito que o Charles também queira acrescentar algo, ele é o líder desse projeto, ele é quem está coordenando, levando a gente a trazer essa solução para todos os clientes e, lógico, sempre focado no que há de melhor do mercado internacional. Pode falar aí, meu amigo. Então, exatamente o que o Andrei falou. O mercado internacional é um mercado extremamente importante para qualquer brasileiro ter acesso.
só que muitos deles não faz por falta de informação, medo, problemas fiscais e todas essas coisas. Eu sei que várias pessoas aqui vão ter experiência com isso, outros vão ser mais novatos, mas a gente está aqui realmente para ajudar com isso. Eu tenho 20 anos de experiência tratando com brasileiros, entendo exatamente todos os pontos positivos e negativos que vai ser levado. Então, em qualquer momento, se você precisa ajuda em frente do cliente, para fechar cliente, informação sobre qualquer coisa, eu estou disponível para participar em reuniões, para ajudar vocês a fechar clientes, liderar com qualquer objeção que eles poderiam levar para vocês. E também, se você tem algum tipo de demanda específica, ou quer criar algum tipo de produto, ou precisa de algum tipo de informação ou análise financeira, em algum tipo de fundação, a gente está aqui por isso, tá? A gente tem um leque de produtos também que faz que você pode já ter uma carteira para mostrar para o cliente alguns exemplos. A gente tem exemplos das coisas que a gente tem emitido voltando até 2016, com 90% deles dando certo, amadurecendo antes do prazo. O médio que eles dão de rentabilidade fica na faixa de 15% anual. Tem muito mais que eu poderia explicar, só que a gente não tem muito tempo agora. Então, qualquer outra pergunta que você tem, por favor, fique à vontade, entre em contato comigo ou com o Edrei, tá? Eu vou deixar aqui o nosso e-mail, é contato@nila.com.br. Deixa eu ver. Não, Henrique, não era no grupo, não, era aqui mesmo, O grupo já tem. Então, ó, contato@nila.com.br, Nila com 2 Es, um L, né? Quiser entender um pouco mais, trazer ver o que pode ser de diferente, o que a gente pode montar. De novo, né? A nossa ideia não é exigir exclusividade, a gente entende que o mercado requer uma independência, essa é a nossa bandeira também. Então, se você quiser ter essa estrutura para você complementar o seu atendimento, complementar o seu leque de serviços, né? Dar um upgrade no seu nível de atendimento, sem contar com os nossos treinamentos, um treinamento de economia internacional com o Charles. Rapaz, é melhor do que qualquer MBA em Harvard, e ele gosta de trazer esse material. A gente tem alguns pontos que a gente trouxe já para alguns consultores, isso é muito importante. E a gente tem uma série de treinamentos, de estratégias, tem material que a gente deixa gravado, que vocês vão poder consultar sempre. E, de novo, tem o Charles, tem um time completo de especialistas para você poder trazer uma solução diferenciada para o seu cliente. Quero agradecer a presença de vocês, obrigado pela oportunidade. Eu sei que eu prometi ficar dentro de 1 hora, mas a gente gosta de falar. Então, né, a gente gosta de trazer solução diferente, é um material, então a gente se empolga, que a gente sabe que é um produto que a gente pode fazer uma grande diferença no mercado, uma grande diferença na vida dos clientes. Então, quem sabe aproveitar, aproveita. A oportunidade às vezes não bate, né? Eu, vou ser sincero, ó, eu tive ligação do Benchimol me ligando para ser parceiro da XP lá em 1900 lá vai bolinha, e eu não aceitei, pra você ter uma ideia. Então, às vezes a oportunidade bate e a gente não sabe aproveitar. Então, essa é a nossa chamada para o futuro. Entendam o que a gente está construindo aqui. E eu e o Charles, a gente tem uma aposta. O Charles brinca muito, né? Seremos maiores que a XP, né, Charles? Porque, assim, é um produto inovador. Só de você ter a oportunidade de trazer uma offshore para o seu cliente sem custo, você está anos-luz de qualquer consultor financeiro do mercado. Sem medo de errar. E olha que eu trabalho com isso também quase ao mesmo tempo que o Charles, só que eu sou bem mais novo do que ele. Então, eu acho que essa oportunidade que você tem é o suficiente para quem entende agarrar ela, e a gente está aqui disposto a estar do seu lado, ombro a ombro, te ajudar a construir isso. Obrigado a todos mais uma vez, contem conosco, podem chamar depois lá no contato@nila, pode me chamar também, às vezes quem tem meu WhatsApp, eu estou em vários grupos aí, pode me chamar no Instagram, sei lá de onde veio, para a gente poder trocar essa ideia e conversar. Obrigado, Paulo, como sempre, por ter participado, obrigado pelas perguntas, é sempre válido, obrigado, Newton, Denise, Gustavo, Diogo, Charles mais uma vez, meu amigo, obrigado, estamos sempre